estamos falando do valor, né? Valor como expressão de relações sociais. Muitas vezes, algumas vezes, certos autores falam que o valor é uma relação social. Não é rigorosamente certo. Não é. E não é a relação social, é a expressão de relações sociais, mas, digamos, apontam para a dimensão fundamental do valor, que é ser social. Então é uma forma, digamos, simplificada de se referir ao valor, dizer que o valor é uma relação social. Capital também, muitas vezes, alguns autores dizem que capital é uma relação social. Não é uma relação social em si, mas, como é a expressão de relações sociais, é mais ou menos aceitável que, por simplicidade, por preguiça, alguém fale que é uma relação social. Mas é bom que a gente diferencie, entenda o que se está dizendo. Né? Mas então, antes do café, eu queria ler o parágrafo, eu terminei não lendo, né? Não é isso? Alguém fez pergunta e eu não esqueci de ler. Olha os parágrafos aqui. É o quinto. Ah, esse não, o outro. O outro parágrafo. Na mesma. Parágrafo seguinte. Qualquer mercadoria. Espera, Roberta. Está muito feio. Vou trazer um casaco para você da próxima. Serve de pé? Não. É valor de troca muito louco. Coitado do bichinho também, né? Veja, o parágrafo seguinte é o que a gente leu. Ainda não trouxe o livro, não? Também não sabia que ia ser aceita na disciplina. Cheguei lá no Sobre agora, e não recebi nenhuma. Ninguém passou por ninguém na secretaria. Qualquer mercadoria se troca por outras, nas mais diversas proporções. Por exemplo, um quarto de trigo por X de graxa, ou por Y de seda, ou Z de ouro, etc. Ao invés de um só, o trigo tem, portanto, muitos valores de troca. Vem? Aqui fica claro que valor de troca é a proporção quantitativa. Aqui, ao invés de um só, o trigo tem, portanto, muitos valores de troca. É claro. Eu quero ver a cara de cada um, ou melhor, o rosto de cada um. Aqui fica claro que valores de troca, portanto, são as diversas proporções de troca da mercadoria com as demais. Mas, uma vez que cada um dos itens, separadamente, X de graxa, Y de seda, Z de ouro, é o valor de troca de um quarto de trigo, deve, X de graxa e Y de seda, com valor de troca, ser permutáveis e iguais entre si. Daí se deduz primeiro. Isso aqui, tudo que ele está falando aqui no parágrafo, eu demorei 1 hora para falar aqui. Daí se deduz primeiro, os valores de troca vigentes da mesma mercadoria expressam todos um significado igual. Segundo, o valor de troca só pode ser a maneira de expressar-se, a forma de manifestação de uma substância que dele se pode distinguir. Que substância é essa? Essa substância mágica que a gente chamou de valor, que já não é tão mágica, que a gente já começou a descobrir alguma coisa, a gente já sabe que é social, não é natural, não é? Mas ainda é mágica porque a gente não sabe outras coisas. Então, o valor de troca, o que é, dona Roberta? Forma de expressão do valor, forma de manifestação do valor. O valor de troca é a aparência, o valor é a essência. Eu, a partir da observação da aparência, como as propriedades, descobri que relatividade e variabilidade, me perguntei sobre a casualidade e descobri o valor. Observando a aparência, descobri a essência, que é o valor. Quer dizer, descobri, ainda não sei o que é, mas já tem um nome, já tem uma pista, já sei que é social. Da onde vem? Da sociedade. Como? Não sei ainda. Mas o que eu tenho que fazer? Descobrir. Até aqui tudo bem, né? Agora vem a questão do trabalho. Até agora não se falou em trabalho.
A forma como Marx vai relacionar valor e trabalho é uma forma absolutamente insuficiente. Totalmente insuficiente, passível de crítica. Foi criticado por um autor neoclássico, Bomba violentamente. Com uma certa razão, Bomba. O problema está em que a razão pela qual Marx relaciona valor e trabalho não é que está aqui explícita. É muito mais profunda a explicação. Qual que é a questão? A questão é que na época de Marx, os grandes autores da economia não tinham dúvida que o valor e o trabalho estavam relacionados. Quem eram os grandes na época? Smith e Ricardo. Havia outros, mas para Marx eram considerados vulgares ou quase vulgares. Os grandes valor e trabalho estavam intimamente relacionados. E, portanto, Marx não se sentiu na obrigação de uma justificativa mais profunda. Assim eu interpreto. A justificativa que ele dá aqui é uma justificativa formal e insuficiente. Olha o que ele diz aqui. Olha aqui, ele está falando da igualdade, parágrafo seguinte. Igualdade entre duas mercadorias. Eu não vou ler inteiro, vou ler só metade. O que significa essa igualdade? A igualdade entre essas duas mercadorias, né? Porque elas são diferentes. Arroz e uva. O que tem arroz e vem com uva? Nada. E, no entanto, no mercado se iguala. O que significa essa igualdade que o mercado produziu? Pergunta ele. Olha a pergunta de novo aqui, né? Pergunta certa. Que algo em comum, com a mesma grandeza, existe entre duas coisas diferentes. Em outras palavras, Marx quer dizer o seguinte: eu não posso igualar duas coisas diferentes se algo em comum elas não têm. Alguma coisa em comum elas têm que ter. Por exemplo, aqui nós temos 22 pessoas total e absolutamente diferentes uma da outra. Não tem duas com a mesma fuça. Tá? Não tem. Todos são diferentes, mas nós temos algo em comum, que é o fato de sermos seres humanos. Isso nos iguala. Então ele está perguntando aqui isso. Algo em comum tem que ter. Senão, o mercado não poderia igualar. Olha, que algo em comum com a mesma grandeza existe em duas coisas diferentes, em quarto de trigo e em ferro. As duas coisas são, portanto, iguais a uma terceira, que por sua vez delas difere. Mas é porque eu dei ser humano. Todos nós somos seres humanos e, portanto, há uma dimensão que nos iguala, apesar de sermos diferentes. Cada uma das duas, com valores de troca, é reduzível necessariamente a uma terceira. Qual vai ser essa terceira comum? Trabalho. E esse é o argumento que Marx usa. Chegou esse Bombada, que é um autor neoclássico respeitado, bom, e ele argumentou com razão que entre essas duas coisas, além do trabalho, existem outras coisas em comum. Por exemplo, o fato de que ambas sejam úteis. Olha aqui o conceito de utilidade neoclássico pesando. Ambas são úteis, portanto eu posso igualá-las, vai dizer o Bombada. Com razão. E há outras também, não me lembro quais que ele aponta. Ele aponta várias coisas em comum que... Por que Marx escolheu o trabalho? Arbitrariamente, vai dizer Bombada. O Hilfer, que é um marxista do final do século XIX, começo do século XX, ele vai responder à crítica de Bombada, mas não no sentido que eu vou mostrar, em vários outros sentidos. O artigo do Hilfer é muito interessante. Mas qual é a razão de fundo para Marx identificar trabalho e valor? Isso aqui é uma coisa decisiva para poder entender a perspectiva de Marx. Para Marx,
Primeiro, o que é trabalho? Né? O que faz o trabalho? O trabalho não cria absolutamente nada, só transforma. Transforma a natureza. Adapta a natureza às nossas necessidades. Isto é, transforma a natureza, de natureza bruta, em objetos úteis. Ou inúteis, né? Mas isso aí já é outra discussão. Isso aí é você que é radical. Eu acho que são todas coisas úteis. Você acha? Eu, como sou reformista, eu sou pró-capitalista, defendo que todas as coisas são úteis. Tá vendo? Eu fico fazendo essas brincadeiras, esqueço o que eu estava falando. Trabalho, O trabalho só transforma, não tem nada. Então, o trabalho é uma ação consciente do ser humano, teleológica, visando transformar a natureza em algo útil. Não cria nada, transforma. Não é isso? Muito bem. Aí, para Marx, ele se perguntou no Capital o que é a riqueza capitalista. O que é a riqueza capitalista? E tem uma pergunta anterior, que não está explícita no Capital, mas que está presente na ideia. O que é riqueza econômica em geral? Riqueza econômica em geral. Riqueza econômica em geral, a riqueza está formada por valores de uso em qualquer época histórica. O que Marx fala do valor de uso e do valor de troca, nesses primeiros parágrafos aí? Ele vai dizer que o valor de uso, conteúdo material da riqueza, fala isso? E que o valor é a forma social e histórica da riqueza na época capitalista. Preciso localizar ou vocês se lembram? Está logo no começo também. Os valores de uso constituem um conteúdo material de riqueza, qualquer que seja a forma social dela. Na forma de sociedade que vamos estudar, os valores de uso são, ao mesmo tempo, os veículos materiais de valor de troca, ou do valor, porque eles tinham falado do valor ainda. Então, o que é o valor de uso? Por que chama de conteúdo material da riqueza? Porque em qualquer época a riqueza está formada por valores de uso. A forma que a riqueza assume na sociedade capitalista é a forma valor, forma social e histórica. É claro, a verdade é que a mercadoria são esses dois polos, valor de uso e valor. Conteúdo material da riqueza, forma social e histórica. Muito bem. Isso significa que a riqueza em qualquer época histórica está formada por valores de uso. E essa riqueza material, econômica, qual é a origem dela? É uma origem dupla. Natureza e trabalho. Dada a natureza, o ser humano transforma a natureza, adapta a natureza às suas necessidades, produzindo objetos úteis, produz com isso a riqueza. A produção da riqueza pelo trabalho, na verdade, é a transformação da natureza e a adaptação da natureza às nossas necessidades. Então, tem uma origem dupla. Natureza e trabalho. Em qualquer época histórica, também na época capitalista. Com uma diferença. Com uma diferença. Os dois são fontes da riqueza, também na época capitalista. Com uma diferença. A natureza é algo dado. O trabalho é o esforço que o ser humano realiza para poder obter a riqueza a partir da natureza dada. O ser humano e a sociedade. Isso significa que a riqueza capitalista é produto do trabalho dada a existência da natureza, enquanto ela existir. O Japão já está mostrando que a natureza também é um perigo, né? Para estourar duas centraizinhas nucleares, né? Césio 114 e quê? Iodo o quê? Urânio. Não, e gás de iodo, não sei quanto, iodo radioativo.
da natureza é o trabalho que produz a riqueza. Essa é a ideia de Marx. A riqueza capitalista, ela está formada de quê? Ela está formada de valores de uso, que é o seu conteúdo material, e valor. O que produz a riqueza capitalista? Trabalho dado à existência da natureza. Está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Tem um problema que sim é um problema que Marx teve que queimar as pestanas para poder resolver. Veja, o trabalho produz a riqueza capitalista, tudo bem. Mas como é possível que o trabalho ao mesmo tempo produza duas coisas? Valor de uso e valor. Esse é o problema dele, e ele vai dizer aqui nesse capítulo. A minha questão é, como é possível que o trabalho humano seja capaz de, ao mesmo tempo, na sociedade capitalista, produzir. É ao mesmo tempo, não é um momento um e outro momento outro. Ao mesmo tempo as duas coisas, valor de uso e valor. Essa é a grande pergunta dele e a grande sacada dele. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: a riqueza, então, capitalista, valor de uso e valor. Sendo valor de uso, conteúdo material da riqueza, e o valor, forma social e histórica da riqueza. E o trabalho produz as duas coisas. Como? Porque o trabalho também é a unidade de dois contratos. O trabalho também, na sociedade capitalista, é a unidade de conteúdo material e forma social e histórica. O trabalho tem dois polos, duas caras, duas determinações. Ele é trabalho útil ou concreto e trabalho abstrato. Esse conceito de trabalho abstrato deu dor de cabeça para muita gente. Como é que é essa história? Veja, o trabalho abstrato é uma dimensão do trabalho que é uma dimensão social histórica, não é material. Não é material. Como é que é isso? Começar do bem simples e trivial. Se eu olho um trabalhador realizando suas operações para produzir uma determinada mercadoria, eu posso olhar as operações desse trabalhador em dois pontos de vista. As ações que ele realiza. Então, esse é a Renata comendo direitinho. Não, bom, só as imagens. O professor tem que ficar olhando a aluna como é que copia, né? Então, se eu olho a ação de um trabalhador, eu posso olhar de dois pontos de vista. Posso olhar as ações que ele realiza do ponto de vista do que elas têm de diferente com os demais trabalhadores da sociedade. Isto é, se eu estou olhando um costureiro produzindo camisas, eu vejo quais as ações que ele realiza. Ele usa uma máquina, costura, linha, pano, faz assim com a mão, assar com a mão. É diferente de um chofer de ônibus. As ações que um costureiro ou costureira realiza é diferente de um chofer ou de uma chofera. Como é que fala? Porque se é presidente e presidenta, eu estava até propondo para a Elda que a gente tinha que falar assim, presidento e presidenta. Vamos reinventar, né? Vamos lá. Mas então, posso olhar a ação desse costureiro no que ele tem de diferente
da ação de qualquer outro trabalhador que não seja costureiro. Eu estou olhando o trabalho do ponto de vista do trabalho útil. Posso olhar também a ação desse indivíduo no que as ações dele, o que acontece com ele, tem de comum com o que acontece com qualquer trabalhador. O que há de comum entre o trabalho do costureiro e o trabalho de todos os demais trabalhadores do mundo? Há algo em comum. O que é esse algo em comum? Fale mais alto. Despende de força. Energia humana. Marx fala de músculos, sangue, músculos, nervos, lágrimas. Não, estou exagerando. O que ele fala? Cérebro, músculos e nervos. Agregamos lágrimas e sangue. Gasto de energia humana é o que há de comum. Então eu posso olhar de dois pontos de vista. O problema é, por que se eu olho do ponto de vista do, como é que você chamou de gasto de energia, né? Gasto de energia. Olhar desse ponto de vista é o que tem em comum. Se eu olho, por que isso daqui é forma social e histórica? Essa é a grande dificuldade de quem olha esse negócio de trabalho abstrato. Aqui a ideia é a seguinte: claro que eu individualmente posso olhar diferentes trabalhadores em qualquer época histórica, em qualquer sociedade, do ponto de vista do que o trabalho deles tem em comum. Posso. Aliás, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. O problema é saber se esse ponto de vista ele é ou não adequado para a sociedade em que eu estou observando. Por exemplo, vamos pegar uma sociedade de tipo asiático. O que eu tenho na sociedade asiática? Tipo asiático. Eu tenho sacerdotes, guerreiros e trabalhadores do campo. Camponeses. Camponeses. Tudo bem. Tem sentido eu igualar o trabalho dos camponeses com o trabalho dos sacerdotes e dos guerreiros? Se eu quiser, tudo bem, porque um guerreiro gasta energia humana, um sacerdote também. Mas nessa sociedade existe algum sentido para a igualação desses trabalhos? Aliás, a ação dos sacerdotes e dos guerreiros nem trabalho não se chama. O trabalho é atribuído só às classes mais subalternas. O mesmo conceito de trabalho. Guerreiro e sacerdote não trabalham nessa sociedade. O sacerdote Inca anda com aquele cocado maravilhoso e aparece em cima da pirâmide para deslumbrar o povo. Realiza sacrifício humano. Por quê? Obrigar os trabalhadores a dar menos nos trabalhadores e obrigar eles a fazerem o que se exige na sociedade. Imposição de poder. Pelo terror. O sacerdote, por exemplo, em Teotihuacan, que é lá no México, né? Não sei como é que é o nome do povo, acho que é Teotihuacan. O sacerdote tinha direito de escolher o filho que ele quisesse de todo o povo para sacrifício numa festa lá. Então, era lá. Né? Tomara que ele não escolha o meu filho, portanto tem que ser simpático a ele. Então, digamos que nessa sociedade, do ponto de vista do que há de igual na ação dos homens, seja a ação diretamente material, seja a ação na sociedade, claro que tem todas as ações essas que implicam gasto de energia, mas não tem sentido essa igualação. A sociedade não é uma ideia adequada à sociedade, em outras palavras. Agora, e na sociedade mercantil e capitalista? A igualação dos trabalhos, o ponto de vista da igualação, que implica gasto de energia humana como elemento de... é ou não adequado? Pergunto, quem faz na sociedade mercantil e capitalista a igualação dos diferentes trabalhos? O próprio mercado. Quando o mercado iguala em certa proporção A com B, o que o mercado está fazendo? Está igualando
a ação de trabalhadores diferentes. Costureiro é igual, o trabalho do costureiro é igual, em certa proporção, ao trabalho do chofer. Chofer, você chama motorista. Motorista e motorista. Vou exigir. Nesse sentido, o trabalho parece uma mercadoria, né? Não. Não. Só é mercadoria para Smith, para Ricardo e para outros. Para Marx não é mercadoria. Esse até aqui. Não. Depois a gente vê isso. Aparentemente. Com certeza. Tanto assim que não eram todos. Smith e Ricardo, para eles, o trabalho era mercadoria. Para Marx, a mercadoria vai ser a força de trabalho, não o trabalho. Mas isso a gente vê depois. Então, o conceito de trabalho abstrato que eu poderia ter, essa ideia de abstração do trabalho eu poderia ter na sociedade inca ou azteca ou o que seja, era um conceito de trabalho abstrato, mas arbitrário. Aqui, a abstração do trabalho é uma abstração que a própria realidade produz. Portanto, é um conceito adequado para a realidade. A minha brincadeira é, para mostrar isso, de adequação ou não adequação de conceitos, é a ideia de cachorro, né? Quem leu aí? Tem aí no dialético? Tem. Ideia de cachorro? Tem. Por exemplo, a ideia de gato é uma abstração. Não existem dois gatos iguais. No entanto, é uma abstração adequada para a realidade. Não é? Eu sei, quando passa um gato, por mais diferente que ele seja do meu gato. Não é? E uma prova mais importante ainda de que o conceito de gato é um conceito adequado é que você botar um gato e uma gata, sai um montão de gatinhos. Juntos, né? Sai um montão de gatinhos. Conceito adequado. Agora, um conceito legítimo, do ponto de vista da minha cabeça, faço o conceito que eu quiser. Conceito de cachorro. Tem sentido o conceito de cachorro? Se eu botar um gato e um cachorro, ou vice-versa, juntos, sai um cachorrinho. Então é um conceito não adequado. Veja que eu posso ter um conceito mais genérico que o de cachorro, que seja adequado, e o de cachorro não é. Eu posso ter o conceito de animal, e aí é um conceito adequado. Um conceito de ser vivo é um conceito adequado, agora um conceito de cachorro é ridículo. Mas o conceito de trabalho abstrato na sociedade capitalista corresponde à realidade. É só na sociedade mercantil capitalista em que a própria sociedade determina a igualação dos diferentes trabalhos. O sacerdote e o agricultor e o trabalhador rural são diferentes, mas se igualam. São diferentes, mas iguais. A sociedade os iguala. Só os iguala porque há por detrás uma substância em comum, que é o gasto de energia humana. Mas o simples gasto de energia humana não determina a existência do trabalho abstrato. O trabalho abstrato só existe porque a sociedade produziu a nossa. Antes, não tinha sentido a abstração do trabalho. Prova disso é a sociedade asiática. E aí a resposta de Marx está dada. O trabalho, na sua determinação, conteúdo material, é o responsável pela produção do conteúdo material da riqueza, e na sua determinação abstrata, o trabalho é quem produz o valor. Então eu posso dizer que o valor é produto do trabalho humano? Não. Eu tenho que dizer que o valor é produto do trabalho humano abstrato. Aí sim. Ou então, que o valor é produto do trabalho humano nas condições da sociedade mercantil ou capitalista. Mas não posso dizer que valor é produto do trabalho. Riqueza é produto do trabalho. Riqueza capitalista é produto do trabalho. E na sociedade capitalista o trabalho tem duas dimensões. Da mesma maneira que a riqueza, conteúdo material
e forma social. Vejam conceitos da dialética importantes, né? Conteúdo e forma. Conteúdo e forma. Já vimos essência, quer dizer, vimos rapidamente, né? Aparência. São opostos diferentes. Cuidado com um problema de terminologia que existe, que é o seguinte: conteúdo e forma é uma coisa. Isso daqui é conteúdo, isso daqui é forma. Isso daqui é conteúdo, isso daqui é forma. Quando se fala de forma de manifestação, forma de expressão, não se está falando dessa forma aqui. Está se falando da aparência. Aparência. Forma de manifestação do quê? Da essência. Então, cuidado não confundir as duas coisas. Agora eu consigo entender. Nessa passagem que ele dá aquele exemplo da Aristóteles, porque ele não conseguiu chegar nesse valor como trabalho pela sociedade. Uma sociedade pouco desenvolvida. Quer dizer, como é que você pode descobrir uma determinação tão complexa como essa, tão profunda como essa, numa sociedade que as relações mercantis são pouco desenvolvidas? E, além do mais, você tinha uma diferenciação do trabalho muito grande. Pô, eu sou senhor, você é escravo. Como é que eu vou me comparar o meu esforço com o teu? Eu sou filósofo, sou sacerdote, sou guerreiro. Você é simples trabalhadora rural. Vai? Não, esses termos ajudam a te compreender também a questão da dialética, né? São termos da dialética. A essência Então, é isso que eu Marx vai se dedicar, nesse primeiro capítulo, na terceira parte, que é a parte em que vocês tiveram mais dificuldade, na terceira parte do capítulo, a dialética do conteúdo e da forma. Capítulo 4, também, preocupação dele principal é conteúdo e forma. O estudo da relação essência e aparência se dá ao longo, entre os livros. O livro 1 é fundamentalmente um discurso sobre esse discurso. Parece formal, é discurso, né? Um descobrimento da essência. Descobrimento e descrição da essência. Claro, a partir da observação da aparência. Mas a preocupação é descrever, descobrir e descrever a essência. E depois, no livro 3, é que ele vai, descoberta e descrita a essência, ele vai procurar explicar a aparência. Descobrir e descrever a aparência. Então, nesse primeiro capítulo, se privilegia conteúdo e forma. Mas claro que está a essência e a aparência. Valor de troca é aparência, valor é essência. Não é? Aliás, poderíamos falar da mercadoria enquanto aparência e enquanto essência. Ó, uma coisa interessante. A mercadoria, chegamos à conclusão que o quê? Que ela é valor de uso e valor. Unidade de dois contrários. Certo? Mas nosso ponto de partida não foi esse. Nosso ponto de partida foi mercadoria, unidade de valor de troca. Valor de uso e valor de troca. Essa daqui é a mercadoria na aparência. Essa aqui é a mercadoria na essência. Qual o valor aqui e o valor de troca aqui. Aí vem a pergunta, e o valor de uso? Não tem aparência e essência? Claro que tem. Já expliquei. O valor de uso na aparência é a relação subjetiva indivíduo-objeto, tal como os neoclássicos vêm. E na essência, o valor de uso é uma relação objetiva. A sociedade capitalista é uma relação objetiva entre o objeto e as necessidades do capital. Eu gosto de batata, o capital necessita que seja batata e não trigo para a alimentação minha, que sou trabalhador. Né? Então você tem também valor de uso na essência e valor de uso na aparência.
Valor, essência, valor de troca, aparência. Valor de troca, forma de manifestação do valor. Valor de uso na aparência, forma de manifestação da essência, valor de uso. Quer dizer, eu como batata porque eu gosto, claro, eu como batata porque gosto, como manifestação do fato de que o capital pegou o proletariado europeu, alemão, holandês, vai comer batata. Manifestação dessa essência. Mas a manifestação é que eu como porque gosto. A aparência, ela muitas vezes, ela esconde a essência. Não é que ela seja falsa, ela não é falsa, como eu já disse, mas ela pode esconder a essência. Às vezes não esconde, mas muitas vezes esconde. Nesse caso, do valor de uso, a aparência do valor de uso esconde a essência. Eu como batata porque gosto. Ah, é? E o pior é que esse esconder é um esconder verdadeiro, não é falso. Se o batata passa por costas, o capital que cria essas subjetividades, fica dizendo aqui, antes da sociedade mercantil, mais uma aula. Então, só carne de azul, porque você gosta. Não é. O que a gente gosta não é tanto quanto a gente gosta assim. São subjetividades criadas a partir de uma sociedade capitalista. Exato. No nosso ser. Estou chegando à conclusão que o nosso ser é criado a partir do modo de produção do qual vivemos, com as nossas necessidades, entre aspas. Certo. Antes, então... Eu diria que tem duas determinações, né? Quer dizer, o ser humano tem uma determinação que é imposta socialmente, mas tem uma determinação, sei lá, menor ou maior, que é natural. Tá? Tem uma determinação genética, sei lá. O que você vai comer é batata. Você tem que comer, determinação natural, para a sua máquina funcionar. Mas o seu gosto por alimento é uma determinação, né? Correto. Então, fiquei me perguntando, o que determinava, para outra disciplina, a gente está lendo um texto que está falando sobre mecanismos psicológicos, bastante, né? Formação de pensamentos e criando conceitos básicos. Aí eu pergunto aqui, antes da sociedade capitalista, o que determinava o ser? Também a sociedade. Também a sociedade. Só que de outra maneira. Você tinha, por exemplo, na sociedade escravista, é claro. Na sociedade feudal também. Mas na escravista fundamental. Você nascia e você acreditava, sou escravo porque Deus mandou. Ou sou o Senhor porque Deus mandou. Já acabou. Vou morrer escravo ao Senhor. Na feudalismo, um pouco menos, mas também isso. Né? Também isso. E não só a questão ideológica, também a força. Quer dizer, se a ideologia não funciona totalmente, força. O escravo sabia que ele era escravo porque Deus mandou. Alguns acreditavam, muitos. Mas se ele se rebelava, violência. E aí ele se acomodava, alguns. Em todas as sociedades há uma determinação de uma sociedade primitiva, em que não há classes sociais. No entanto, você tem uma hierarquia, e você tem uma forma de organização da sociedade através, sei lá, mecanismos de tradição, os mais velhos são os que organizam, que dizem o que tem que fazer, sei lá, 1000 formas de imposição das regras da sociedade ao indivíduo, que ele tende a aceitar. Né? Então não é só o capitalismo. Agora, o capitalismo, ele tem uma característica interessante, que é o seguinte, que ele é uma violenta imposição sobre os indivíduos, da forma como se comportam, mas com uma aparência de que os indivíduos são absolutamente livres. Não existe livre-arbítrio nesse sentido. Existe. Não, há uma certa dimensão, claro. Não, eu, por exemplo, se eu quiser virar, como é que chama isso? Como é que chamam os pobres lá de Paris, que vão morar na rua? Pop rua. Você encontra em Paris intelectuais de alto nível que decidiram viver na rua e não querem saber de coisa nenhuma da sociedade, vivem na miséria.
sujos, famintos. Melhor vai procurar. Mas dentro de certos limites, né? Depende do plano da pessoa. Depende do plano. Mas, professor, Clochard chama. muita resistência popular foi contra isso. Claro. Tinha sociedade Não, no escravismo, manifestações de rebeldia de muitos tipos, inconsequentes e consequentes também. Por exemplo, inconsequente uma que é descrita pelo Celso Furtado. Ele disse: a primeira manifestação de rebeldia e inconsciente do escravo é violentar o animal. Tanto assim que na sociedade escravista você não pode trabalhar com cavalos na agricultura, você tem que trabalhar com boi, que o boi aceita mais a violência do trabalhador. Claro, é uma rebeldia inconsequente, não leva a nada. Até tem consequência, mas digamos, não muda nada. Mas você tem a rebeldia dos quilombos. Aí já é uma rebeldia de outro tipo. A gente vai ter a oportunidade de discutir isso. Na minha concepção, a natureza humana, o ser humano por natureza, ele é rebelde. Você tirou isso quando? Já falei isso. Só que essa rebeldia tem formas de expressão mais ou menos. Não, isso é interessantíssimo. Por exemplo, essa questão da natureza. Né? O homem ele não pode negar a sua própria natureza. Então, nesse sentido, ele não pode escolher. O pé de manga não vai dar jabuticaba, porque a natureza do pé de manga é da manga. Né? Então, eu penso que nesse sentido. É e não é. Veja uma coisa: no pé de manga só pode dar manga. A natureza dele é da manga. Mas o ser humano pode mudar e mudar radicalmente. Ele pode ser um ser egoísta, como é na sociedade capitalista, e pode deixar de ser. Ele tem essa capacidade. Entra no campo da redenção, né? Uma liberação. Está relacionado, mas também do ponto de vista materialista isso é aceitável. A perspectiva do Lukács é essa. O ser humano ele não tem uma natureza em abstrato, genérica. Ele é um ser que se constrói historicamente. Ele é hoje, mas pode deixar de ser amanhã. Ele tem um livre-arbítrio, em outras palavras. Mas não é individual. O problema é que não é individual, só pode ser coletivo. Ou o individual tem limites. Claro que eu posso renunciar ao egoísmo, mas eu vou ser excluído da sociedade. Tá? Mas a sociedade como um todo pode renunciar ao egoísmo e construir uma sociedade que não seja egoísta. Essa é a perspectiva do Lukács. Por certo, senhoras e senhores, Sérgio Lessa vem aí com o curso, não é? Sobre a ontologia do ser social baseado no Lukács, e ele vai falar essas coisas que eu estou falando, só que muito melhor. Deixem de. Todo mundo está inscrito nesse negócio, né? Obrigado. Agora essa questão do homem, às vezes, a natureza mesmo, não a natureza, mas a natureza. Como você pôs ali, natureza e trabalho. Mas o homem, ele faz parte da natureza, né? Claro. Não. Inclusive, ele pode. Ele nasce como. Não, isso é uma discussão que a gente vai dar posteriormente. Ele nasce como pura natureza, mas ele se revela contra a natureza. E na ontologia do Lukács, o ser humano, ele surge como rebelde frente à natureza. Em outras palavras, quando o primeiro macaquinho diz não, virou homem ou mulher. Não sei. Você tem textos também, por exemplo, e você também correto. Não tem também. Ele já alguns textos também eu falei as três alternativas. que mostram qual foi a integração de vários primos indígenas, por exemplo, com a natureza, a ponto de dizer que a Amazônia só existe hoje porque tinha. Mas sempre há um certo grau. Sempre há um certo grau de intervenção humana sobre a natureza e de transformação. Ao contrário dos animais. Né? O ser humano transforma. Ele pode ter uma transformação que não violente a natureza radicalmente, mas sempre ele violenta a natureza. Sempre. Sempre. Em graus, perfeitamente. É diferente de um leão. É diferente de um leão. Pode e deve. Mas esse pode e deve e o que pode chegar a ocorrer. Mas isso daí é utopia.
não significa que não possa se realizar, significa que é um projeto de longo prazo. Tá? Mas que o homem, ele atua sobre a natureza e a modifica, isso sem dúvida. E a modifica conscientemente, a diferença dos animais. Essa natureza é só o meio civil, como que é essa? Porque, por exemplo, ele transforma a natureza em objeto útil, mas ele pode transformar já o objeto útil? Claro. Sim, claro. Pode? Não. Claro. Essa dúvida, só a natureza também. Não, você faz farinha do milho e depois você faz pão com milho, depois você joga o pão na cabeça do presidente da República, você está usando como arma. Mas você não acha então que é muito reduzida essa definição de trabalho? Porque o que se queria que o trabalho fosse? Criação maravilhosa do nada? Não, isso não significa que o trabalho não seja capaz de produzir coisas maravilhosas. Ele é capaz. Por exemplo, vou dar um exemplo. Chip de computador, o que é? Tem alguma coisa mágica nisso? Veio do além? Eu entendi, mas assim... O que é o chip? Me diga. Você que é física nuclear. Não, veio de alguma coisa. Deve ter algum tipo de metal pesado ali que vem da natureza. Coisa nenhuma de matemática. O que é? Quem fez escola técnica aí? Silício. Urânio, não tem não? Que urânio? Silício. Sabe o que é o silício? Sabe o que é silício? Pó, areia que faz vidro. Areia que faz vidro. É óbvio, né? O ser humano é capaz de fazer pinturas magistrais. É verdade. Né? Mas mostre um quadro de Picasso pro meu cachorrinho tudo, para ver se ele fica fantasiado. Não fica? Não fica, não. O teu filho. Traga ele para se Traga ele para se pesar na economia política, senão ele vai entender. Reinaldo, Senhora. a afirmação de que a riqueza capitalista vem do trabalho, né? Mas e a propriedade? Da natureza e do trabalho. Da natureza do trabalho. Da natureza, quem produz a riqueza é o trabalho, essa é a ideia. Mas resolve? Isso resolve? Não, porque eu fiquei pensando na questão assim, da propriedade, né? Se eu tenho, sei lá. Mas a riqueza econômica existiu antes da propriedade. Exatamente. Claro que existia pouquinho, né? Sim. Mas existia. Sim, que era coletivo. A propriedade é uma questão posterior. Só pode haver propriedade privada quando, além do homem ser capaz de produzir riqueza, quando ele seja capaz de produzir excedente de riqueza. Isto é, quando ele é capaz de produzir o seu sustento dos trabalhadores e para quem não trabalha. Se não houver excedente, é impossível a propriedade privada. Porque no caso, assim, a nobreza, né, antiga. Excedente. Já você... Claro, excedente. Veja, imagine o seguinte, uma sociedade que produz exclusivamente para consumo dos trabalhadores, dos velhinhos e das criancinhas. Pode ter propriedade privada e apropriação privada? Não pode. Você tem que alimentar os trabalhadores. Os velhinhos você nem precisa, às vezes você manda ele morrer num ritual qualquer, ele sobe no morro e vai encontrar com um criador. Tem isso. Tem. E criança é o teu arroz e feijão depois. Então você tem que cuidar. Mas você não tem excedente capaz de entregar para não produtores. Então, propriedade e classe social é só depois que o homem chega a um nível de conhecimento tecnológico tal que é possível produzir excedente. Claro que pode ser sobre a base de um consumo muito limitado dos trabalhadores, é verdade, pode ser, mas precisa existir excedente. E nem toda a sociedade tem excedente, ou melhor, pode ter níveis muito reduzidos de excedente que só garantam a sobrevivência de uma sociedade sem classe. Porque o mínimo de excedente você precisa ter, né? E de repente vem um tsunami no Japão, você desaparece a humanidade, não, precisa ter um mínimo de excedente capaz de sobreviver a catástrofes, a problemas de clima, sei lá, mas é um mínimo. Para poder existir propriedade privada, precisa ultrapassar esse limite, né? Esse mínimo de sobrevivência. Reinaldo, olha só, então só para voltando ali a questão do trabalho abstrato. Quando a gente está falando de trabalho abstrato,
porque nesse processo de troca, quando eu digo, sei lá, que esse livro é igual a 3 canetas, né? Eu estou colocando aqui essa relação de equivalência, eu estou ignorando as particularidades do trabalho feito para produzir essa caneta e do trabalho feito para Você está igualando os trabalhos. Isso, eu estou igualando, desconsiderando essa particularidade no processo de produção de cada um. Exato. É isso? Exato. Só que é o seguinte, se você é vendedora do livro, é porque você considera o livro um não valor de uso para você. E você considera a caneta um valor de uso. Então você considera que o trabalho da caneta é um trabalho útil. Não é isso? E o trabalho que você realizou no livro só é um trabalho relevante porque te permite aceder ao produto de um trabalho útil. Então é diferente. Mas do ponto de vista de um observador de fora, né, eu estou olhando de fora a sociedade, os dois trabalhos são igualados pela sociedade. Certo? Falando do trabalho abstrato. Por isso abstrato. Trabalho abstrato. Ao igualar duas mercadorias, a sociedade está igualando dois trabalhos diferentes. E isso é aparente, porque a gente só percebe, então, essa coisa da troca, mas a gente não consegue perceber o trabalho. Veja, de fato, o trabalho abstrato é da essência. O que é o trabalho abstrato? O trabalho abstrato é a igualação de trabalhos diferentes feitos pelo mercado. É uma determinação da essência. Mas essa igualação, ela é mais ou menos visível. Digamos, basta eu olhar com um mínimo de atenção a troca mercantil, que por trás eu sei que existem produtores. Claro que numa sociedade capitalista muito estendida, globalizada como a nossa, eu nem sei quem produziu o tênis que eu uso. A gente não consegue perceber. Eu nem sei que é fruto do trabalho, não me interessa. Então, claro, numa sociedade mercantil muito complexa, essa visibilidade da igualação dos trabalhos desaparece. Eu estava lendo um artigo, não sei onde, nesses dias, que dizia isso. Foi na Caros Amigos, sobre o consumismo da classe C. Leiam, por certo, na última Caros Amigos, um artigo, eu não vou me lembrar como é o título, mas ele trata do consumismo da classe C no Brasil. É uma análise do governo Lula, vale a pena. Está bem interessante. Alguém viu? Ninguém leu? Caramba, que falta de conhecimento geral, hein? Ninguém lê, Caros Amigos. Depois que começaram a botar uma matéria lá para ele ensinar. Botar o quê? Uma matéria lá para ele ensinar. Não, mas se você não lê Caros Amigos, seria o quê, então? Resistir, rebelião, de fato, um monte de coisa. É verdade. Mas esse artigo vale a pena. E de fato, tem Caros Amigos números horrorosos e números bons. Tem números muito bons realmente. E esse artigo faz uma avaliação do governo Lula, não lembro de quem que é o autor, acho que é uma entrevista. E ele fala isso. Ele fala que na sociedade atual, com o consumismo generalizado, expansão, globalização, você perdeu a noção que os produtos que você consome são feitos por pessoas, por gente, por seres humanos, produto de trabalho. Tanto quanto você trabalha, o indivíduo tem que trabalhar para produzir itens que você comprou, que vem lá da China. Agora você vai pensar em algum chinês que está trabalhando e gastando energia no ano para produzir teu tênis. Aliás, você termina achando que o tênis é produto da tecnologia. Você fala, não, a tecnologia, né? Com essa ideia da tecnologia, o ser humano foi esquecido, já não é nem. Não. Fetichismo não é exatamente isso. Não, está relacionado, sim. Porque fetichismo não vamos discutir já, mas está relacionado. De fato, você perde a noção do ser humano por trás. Então está relacionado. Parece que a coisa é uma coisa em si que foi produzida por ela mesma e que existe independente dos seres humanos. Está relacionado com o fetichismo. Eu diria uma manifestação mais aguda do fetichismo no mundo atual, né? Que é muito mais complexo do que
Mas por que a gente está falando tudo isso? Não, porque eu fui te perguntar E eu estava falando do quê? e assimilar sobre o trabalho abstrato. Né? Não, mas o que eu tinha falado do trabalho abstrato é isso. Quer dizer, o trabalho abstrato, ele é produto da sociedade. Claro que ele é um conceito que está na minha cabeça. Eu elaborei esse conceito a partir da minha ideia. Mas é uma ideia que corresponde à realidade adequada. É um produto da realidade que eu... Na verdade, Marx descobre esse conceito. Não é que ele cria na cabeça, ele descobre, ele escreve. Como sempre, aliás. Um método complicado que ele usa, não é? Perguntar, descobrir, descrever. Perguntar, descobrir, descrever, dar um nome e observar. Perguntar, observar. Observar, perguntar, descobrir, descrever. Isso é até de cor. É um método muito complicado. Vejam que é importante, olha que detalhe importante. É totalmente diferente da forma como o pensamento neoclássico constrói a sua teoria, que é o pensamento que dá origem ao neoliberalismo. Né? Como é o procedimento do pensamento neoclássico em economia? Marx parte da observação da realidade e da pergunta que ele se faz, que é adequada ao que interessa, claro. Mas ele parte da observação do real. O valor, ele não constrói na cabeça, ele descobre, descreve. Essa é o método de investigação de Marx. O pensamento neoclássico, ao contrário. O pensamento neoclássico parte de uma ideia, não parte da realidade, não parte da observação da realidade. Parte de uma ideia. A ideia, ponto de partida do pensamento neoclássico, é a ideia de agente racional. Tá? Que nunca existiu, e eles sabem que nunca existiu, nem vai existir. O agente racional é o ser perfeito, econômico perfeito. Não, mas aí já tem isso? Dentro da perspectiva da Aulas, que só isso que existe. Não, sim, mas eu nunca vi que está implícita a ideia de homem de branco, de olhos azuis, e não sabia, cabelos loiros. Mas então, a ideia é a seguinte: é um ser perfeito. É um ser que tem informação sobre absolutamente tudo. Né? E ele consegue avaliar cada uma das coisas que ele pode fazer ou deixar de fazer. E avalia comparativamente, até quantitativamente, dependendo da corrente. Aí já é um exagero, né? Mas pelo menos qualitativamente. Por exemplo, ele vai pegar o café para tomar um gole. Antes ele faz um cálculo. O esforço que eu vou gastar, a desutilidade que eu vou ter para buscar o copo é maior ou menor que a utilidade que eu tenho ao tomar um gole do café. Então, qual que é o objetivo desse ser racional? Não, mas não é uma ideia tonta, não. É uma ideia, tanto assim que eles vivem até hoje, eles são hegemônicos no pensamento econômico. O agente racional, ele procura maximizar a utilidade e minimizar a desutilidade, para simplificar. Então ele atua assim o tempo todo, muito bem. E todos nós atuamos assim. Como é que se compatibiliza os nossos interesses? Qual é o mecanismo que vai dar harmonia a uma sociedade que cada um só procura o seu próprio... E o ser racional, ele é egoísta, por própria natureza. Ele quer maximizar dele. E os outros que se virem. Ele é um ser absolutamente egoísta. Aliás, se não for egoísta, estraga todo o edifício neoclássico. Se o ser humano se ele não é egoísta, se ele não for egoísta. E aí se derivam as leis de funcionamento da sociedade. O confronto desses egoísmos e da necessidade de maximizar. Eu não vou entrar em detalhe, depois a gente vê isso mais lá para frente. O fato é que o mercado é a varinha mágica capaz de harmonizar os interesses. A mão invisível. Isso a gente pode ver mais tarde. Em comparação com... Eu vou trazer uma blusa para você também, de pele de lontra. Será que a gente vai fazer aquele armário ali? Pode ser couro de tilápia, pode. Couro de tilápia, pode.
Mas esse negócio de homem branco é uma crítica. Nunca foi expresso por ninguém, né? Foi expresso. Não, como crítica. Como crítica, mas não como. Ah, bom. Mas os próprios não vão falar. Não, como crítica. Não, mas vejam, a construção neoclássica não é boba. É verdade que é um discurso sistemático sobre a aparência, mas é um discurso competente, não é bobo. Muitas das críticas que se faz ao pensamento neoclássico são críticas, por exemplo, essa ideia, você falar, a teoria neoclássica é ruim porque a gente racional nunca existiu, eles nunca quiseram que existisse. Outra crítica, a economia funciona em concorrência perfeita. Isso nunca existiu, portanto, eles sabem que nunca existiu e nunca vai existir concorrência perfeita, inventando a teoria se sustenta. As críticas de fundo, sólidas, são menos conhecidas, que é o conceito de a circularidade do conceito de capital, a controvérsia sobre o capital, que esqueceram. Foi uma controvérsia que ocorreu nos anos 70, não teve solução. E a solução foi, vamos esquecer o seu assunto, tá? Que o galo está perguntando. Mas essa não é uma crítica que circula, mas isso não interessa. O que interessa aqui, a gente vai ver isso com um pouco mais calma depois, é que o ponto de partida é totalmente diferente. Enquanto o pensamento neoclássico parte da ideia construída na cabeça de agente racional, e a partir dessa ideia constrói na cabeça um mundo com leis próprias, estuda essas leis próprias do mundo que está na minha cabeça, isso é o pensamento neoclássico. Marx faz ao contrário. Ele não parte de ideias, ele parte da observação real. Tem uma carta a Kugel, não, é outra coisa, Glossas Marginais ao Tratado de Wagner. Quem quiser olhar, dá uma olhada, deve ter na internet. Glossas Marginais ao Tratado de Wagner. Ele diz, eu não parto de conceitos, eu parto da observação da realidade, eu não parto do conceito de valor, eu parto da observação da realidade capitalista, ou seja. Então é bem interessante essa diferença. Muito bem. Estávamos num trabalho abstrato. Não só fez uma coisa hoje, como a representação do valor, sendo o valor de troca, e a relação do trabalho abstrato ao valor, aí tem um exemplo que eu não consigo entender. Por exemplo, existe um jeans muito comum que é o jeans santista. E Colatinhas produz calças jeans, sem marcas, para ser vendido para empresas. Que botam Aí uma empresa pega e coloca uma etiqueta e ela custa R$400. Outra empresa pega uma outra etiqueta e essa mesma calça custa R$70. Mas o jeans é o mesmo. E a quantidade de trabalho é a mesma. A quantidade de trabalho é a mesma. Como eu terei valores de troca diferentes? E agora, como é que eu saio dessa? Veja. Tá? Essa é uma questão relacionada com a dimensão quantitativa do valor e do valor de troca, que a gente vai entrar agora. Mas já posso dizer de cara o seguinte, que é um aspecto importante. Preço e valor são coisas absolutamente diferentes, embora relacionados. Enquanto a magnitude do valor, estou antecipando algumas coisas, a magnitude do valor define a riqueza produzida, o preço vai definir a riqueza apropriada. Quanto maior o preço, eu produzi esta calça. Quanto maior o preço eu consiga na venda, maior vai ser a minha apropriação de riqueza, de valor. Quanto menor o preço, menor vai ser a minha apropriação. E se o preço é maior ou menor, vai depender do poder que eu tenho no mercado. Isso é apropriação. O valor define a produção. Isto é, a quantidade de trabalho vai definir quanto de riqueza eu produzi, não eu me apropriei. A relação entre valor e preço é uma relação estudada na teoria, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Logo que eu falar, e agorinha, talvez na próxima, 15 para 6,
Já na próxima semana eu posso entrar na dimensão quantitativa e mostrar as consequências dessa divergência preço-valor. Marx chama isso de inadequação da forma, que é o valor de troca, para expressar a verdadeira magnitude do valor. Há uma defasagem entre o valor de troca e o preço e o valor. Aliás, o preço é um valor de troca especial. Não sei se ficou claro isso. Não falei, mas o preço é um valor de troca em que do lado direito aparece o dinheiro. E por enquanto, o dinheiro para nós é ouro. Porque o dinheiro que a gente conhece é um dinheiro muito mais evoluído teoricamente, que é o dinheiro de crédito. Para poder estudar o dinheiro de crédito, a gente precisa saber o que é capital, o que é juros, o que é crédito e tudo mais, sistema de crédito. Então, para nós, no momento, não existe dinheiro de crédito, existe ouro. E ouro é uma mercadoria, só que é uma mercadoria especial, que todo mundo aceita. A diferença do ouro com qualquer mercadoria, por enquanto não. A diferença entre o ouro e qualquer mercadoria é que o ouro, ele é aceito sem discussão em qualquer transação. Enquanto que se eu sou produtor da calça, você pode querer a calça ou não, ouro todo mundo quer. Por quê? Porque o ouro é capaz de comprar todas as coisas do mundo e a calça não. Então, para nós nesse momento, a única diferença é essa: o ouro funciona como dinheiro e é uma mercadoria especial, mas é uma mercadoria. Depois é que a gente vai entender esse negócio de dinheiro que a gente vai procurar no banco e não tem nenhuma gaveta onde botar o meu dinheiro, né? Por favor, ninguém vá lá no gerente perguntar onde é que está o dinheiro.